Amém. Glória a Deus. Aproveitando que está de pé, abra comigo a palavra de Deus em 2 Reis, segundo livro de Reis, no seu capítulo 5, e vamos fazer a leitura de um texto bem conhecido, de uma passagem bem conhecida. Capítulo 5, versículo 14. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículos 14. E diz assim a palavra do Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Vou voltar a ler, capítulo 5 de 2 Reis, versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Toma o teu assento no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, hoje nós queremos falar um bocadinho sobre este acontecimento que a palavra de Deus retrata aqui no segundo livro de Reis, no seu capítulo 5, na primeira parte. A Bíblia vai nos falar que havia um homem chamado Naamã. Este homem era um homem muito poderoso. A Bíblia vai descrever este homem como um homem honrado e muito estimado pelo rei da Síria. Então, quando nós vamos ler este CV de Naamã, no seu versículo 1 deste mesmo capítulo, vai dizer: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Então nós vamos ver aqui que nós estamos a falar de um homem que tinha todas as condições, humanamente falando, para estar bem e não necessitar de coisa alguma. Era alguém que era estimado pelo rei da Síria. Era alguém que tinha posição na sociedade. Era alguém que era respeitado por todos. Era alguém temido. Aonde ele estivesse ou passasse, o mínimo que devia acontecer eram as pessoas ao seu redor darem uma vênia a ele, porque era um homem muito valoroso, era um chefe do exército,
E que a Bíblia vai dizer que pelas suas mãos o Senhor dera muitos livramentos ao povo sírio. Então nós não estamos aqui perante um homem qualquer. Estamos perante um grande homem. E a Bíblia faz questão de demonstrar a grandeza deste homem aos olhos humanos. A Bíblia faz questão de mostrar que ele realmente era alguém com muitos poderes. Só que a Bíblia também vai nos mostrar que este mesmo homem, valoroso, corajoso, chefe do exército, de grande estima, tinha algo na sua vida que todos os seus títulos não conseguiriam ou não conseguiam remover da sua vida. A Bíblia vai mostrar que apesar de tudo que este homem era e tinha, havia algo que ele não tinha poder para remover da sua vida. Não importa o que ele era, não importa o que ele tinha, porque certamente este homem devia ter muito dinheiro, certamente que este homem deveria ter quase tudo o que ele desejasse, porque um homem que tem uma grande estima perante o seu Senhor, que o seu Senhor é o rei, certamente que ele não mendigava, certamente que ele não tinha algo que pudesse necessitar e não pudesse obter para si. Mas a Bíblia vai nos mostrar que este homem era leproso. E esta lepra que ele tinha, nem os seus títulos, nem a sua grandeza, nem o seu dinheiro, nem quem ele era na sociedade, o poderiam remover da sua vida. Esta é a história de Naamã. Talvez essa é a história de muitos de nós, que temos quase tudo, alcançamos quase tudo, não temos nada em vista que nós pudéssemos desejar e não conseguir ter. Talvez nós estamos naquela posição em que nós olhamos para o nosso redor e achamos que não precisamos de mais nada. Porém, há uma lepra que nós não podemos tirar nas nossas vidas. E a Bíblia vai nos dizer, e eu quero falar um bocadinho sobre a história deste homem. Como este homem alcançou o milagre da parte de Deus. Como este homem conseguiu ter a sua lepra curada, removida da sua vida. E talvez nós vamos estar aqui a falar com pessoas que têm as suas lepras. Não no sentido concreto como é a lepra, uma enfermidade, mas no sentido abstrato. Talvez nós vamos estar a falar aqui com pessoas que têm situações que já andaram, já percorreram, e mesmo com as suas influências, mesmo com o seu nome, mesmo com tudo que granjearam nessa terra, não conseguem resolver a sua situação. A Bíblia vai dizer que este homem, ele tinha na sua casa uma menina que era israelita. E esta menina, ao ver a situação do seu senhor, essa menina, ela faz uma afirmação, ou ela fala, e dá para entender porque ela era uma menina que servia a esposa de Naamã, esse grande homem. Certamente que essa menina não falou para Naamã. Certamente que essa menina não falou num meio em que havia influência. Possivelmente ela falou com as suas colegas, as outras empregadas, escravas, e exclamou dizendo: ai, se o meu chefe estivesse em Samaria. Se o meu Senhor estivesse perante o profeta em Samaria. E aquela palavra, ela saiu daquele redor de empregadas e chegou até Naamã. E Naamã, ao ouvir essa palavra, Naamã vai ter com o rei. E fala essas palavras para o rei.
E o rei vai olhar e vai se predispor em ajudar Naamã chegar até o lugar da cura. Mas é interessante, meus queridos, e aí nós começamos a aprender com Naamã, porque muitas das vezes nós olhamos para a vida de Naamã e achamos que não temos nada para aprender com ele, mas temos muito que aprender com este homem, porque como eu disse, a menina que fala essas palavras, ela é uma escrava, e uma escrava, serva da senhora, não poderia chegar a um grande homem e dizer, vai até Samaria. Certamente que aquela menina falou com as outras que estavam aí e chegou até Naamã. E a primeira lição que eu aprendo com Naamã é que independentemente de quem fala comigo, se é grande, se é pequeno, nós precisamos prestar atenção. Porque muitas das vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque nós nos achamos tão grandes que não conseguimos baixar para ouvir quem é pequeno. Há bênçãos que nós perdemos na vida porque nós achamos que ele não tem nada para falar na minha vida e acrescentar alguma coisa na minha vida. Mas Naamã, ele ouviu o cochicho de empregadas, ouviu a afirmação de empregadas. E mais do que nós proclamamos neste lugar, que temos fé, Naamã, ele não demonstrou a sua fé falando que tem fé, mas ele demonstrou a sua fé com ação. E muitas das vezes nós nos enchemos de fé aqui, temos fé e vai acontecer, mas não damos nenhum passo. Naamã, ele demonstrou, apresentou a sua fé com ação. Ele ouviu uma pequena, uma escrava, uma empregada, uma que no seu nível não era ninguém, no seu meio de influência não era ninguém, não tinha capacidade de lhe falar alguma coisa, de lhe dar algum conselho, ou de falar alguma coisa que ele pudesse valorizar, mas ele ouviu aquela escrava. Quantos conselhos nós temos deixado de ouvir porque achamos que aquela pessoa não é do nosso nível para nos aconselhar, aquela pessoa não sabe o suficiente para nos aconselhar, aquela pessoa não estudou o suficiente para nos aconselhar, aquela pessoa não tem nível para nos falar alguma coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele confunde sábios com coisas pequenas. E Deus, ele tem levantado, talvez na tua casa, talvez tenha levantado no teu meio, talvez tenha levantado no teu serviço, talvez tenha levantado no teu dia a dia, aquela pessoa desprezível aos olhos humanos, mas que tem uma mensagem para Deus, de Deus para a tua vida. Aprenda com Naamã. Não despreze a fonte de onde vem a mensagem de Deus para a tua vida. Não despreze a fonte, porque muitas das vezes nós chegamos e nós olhamos, mas neste lugar, mas um sítio como esse, um homem como esse, eu que sou, eu que faço, eu que entro, eu que convivo. Naamã podia ter escutado aquela menina e dizer, mas uma escrava. A mão do rei apoia-se em mim. A mão do rei apoia-se em mim. Eu bebo vinho com o rei. Eu como na mesa do rei. Tem uma menina que se calhar nem tem estudo para me aconselhar alguma coisa. Naamã nos ensina que o importante é a mensagem e não quem traz a mensagem. Para de focar no pregador, foque na mensagem. Pare de focar na igreja, foque na mensagem. Pare de focar no carro que o irmão A, B, C anda, foque na mensagem. Para de olhar para as coisas visíveis humanas, porque elas podem bloquear a mensagem que Deus tem para a tua vida.
Primeira mensagem que nós aprendemos aqui com Naamã é que Naamã, ele não desprezou a mensagem. E a Bíblia vai dizer que ele vai até o rei. Rei, me disseram, e eu nem sei se Naamã chegou e disse que não é aquela escrava. Se calhar, rei, tem boatos que em Israel podem curar. Não importa qual é a mensagem que ele passou no rei, importa que ele creu na mensagem. Aleluia. E o rei faz uma carta para o rei de Israel. E é interessante, meus queridos, que se você for em Primeiras Reis, você vai entender que por que o rei de Israel teve aquela reação. Porque você vai ver que o rei da Síria, Abinadab, ele tinha mandado uma carta antes. No capítulo 20 de 1 Reis, você vai ver que ele manda uma carta dizendo ao rei de Israel: olha, os teus filhos, as tuas mulheres, o teu tesouro e tudo mais serão para mim. E o rei aceitou. A segunda vez mandou: olha, eu vou mandar os meus emissários e tudo que eles olharem, desejarem, eu quero para mim. Então o rei de Israel, quando escuta, quando lê, quando vê aquela carta, ele diz: certamente Abinadab que está a arranjar circunstâncias para fazer guerra comigo. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, é que este rei tinha na sua terra, tinha no seu território, um profeta de Deus. Tinha Eliseu na sua terra, e Eliseu, ele já tinha feito outros milagres antes de chegar aqui a Naamã. Eliseu já tinha aberto o rio. Eliseu já tinha ressuscitado o filho. Eliseu já tinha alimentado a viúva. Eliseu já tinha feito outros milagres, mas o rei não sabia que havia um profeta em Israel. Escuta aqui, meu irmão. Será que você sabe que Deus está neste lugar? Será que você sabe que Deus continua a curar nos dias de hoje? Será que você sabe que Deus continua a transformar a vida nos dias de hoje? Será que você sabe que neste lugar o poder de Deus, ele continua vivo para transformar, regenerar e curar a tua vida? Porque às vezes, tal como o rei de Israel começou a rasgar as suas vestes, muitos de nós temos corrido em lugares diferentes, fazendo atividades diferentes, porque não sabemos que em Israel ainda tem profeta, porque não sabemos que Israel ainda tem um Deus que cura, porque não sabemos que Israel ainda tem um Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aquele que não vê impossível no seu agir. O rei disse: não, esse homem que luta, porque como é que eu vou curar? Será que eu curo alguém? Eu posso dar vida, eu posso tirar vida? Você não pode, mas há quem pode, e se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está neste lugar. Não importa qual é a lepra espiritual que você tem, não importa qual é a situação que você tem, não importa qual é a luta que você está a passar, não importa quanto tempo você está com essa luta. Eu quero te dizer uma coisa: nesta manhã eu te apresento aquele que cura todas as coisas, aquele que transforma todas as coisas, aquele que muda todas as coisas, aquele que ainda tem poder de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode prever. Eliseu disse: manda ele vir, porque aqui ainda tem profeta. Manda ele vir, porque aqui ainda tem cura. Manda ele vir, porque aqui ainda tem olho. Manda ele vir, porque o Espírito Santo ainda está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui. O poder de Deus ainda está aqui. O poder de Deus não está no parlamento, não. O poder não está no palácio, não. O poder está naquele que conhece o Deus que ele serve. E
você hoje precisa conhecer esse poder. Você precisa saber que há poder na casa de Deus. Esta casa que se chama casa de oração, há poder na casa de Deus. E você precisa crer. E crer em colocar as tuas situações. É crer que verdadeiramente as minhas causas são colocadas. E Deus responderá. Deus responderá. Para de chorar nos cantos, para de se rasgar nos cantos, para de se colocar como um miserável nos cantos. Você não é miserável, você é filho de Deus. Filho de Deus não é miserável. Filho de Deus tem poder, tem autoridade em Cristo Jesus. O Filho de Deus tem cura, porque Ele levou na cruz as nossas enfermidades. O Filho de Deus tem vida, porque Ele morreu e ressuscitou para te dar vida. Tem vida para ti, tem vida para ti. E na casa de Deus tem vida. Tem vida. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Parece que tudo que eu tento não dá certo. Eu quero te apresentar Jesus Cristo de Nazaré, que faz o pau torto se tornar direito. Eu quero te apresentar Jesus Cristo de Nazaré, que faz o morto se levantar. Eu quero te apresentar Jesus Cristo de Nazaré, que faz o paralítico se colocar de pé e começar a louvar o nome do Senhor. Neste lugar ainda há poder de Deus. Neste lugar ainda há poder de Deus. E Eliseu, foi essa mensagem que Eliseu mandou para o rei. Manda ele vir, porque neste lugar ainda há poder de Deus. Pode vir, porque neste lugar ainda há poder de Deus. Fale na tua família que pode vir, porque neste lugar ainda há poder de Deus. Fale a tua situação, que ela vai ter que sair, porque neste lugar ainda há poder de Deus. Fale as circunstâncias da tua família, que eles vão ter que desaparecer, porque neste lugar ainda há poder de Deus. Eu creio. Ainda há poder de Deus. Hoje nós temos vivido como que crentes que não acreditam do poder de Deus. Temos vivido como pessoas que falamos do poder de Deus, mas temos medo de afirmar que há poder de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã, eu creio que ainda há poder de Deus neste lugar para curar a enfermidade. Ainda há poder neste lugar para abrir a madre. Ainda há poder de Deus neste lugar para ressuscitar os sonhos. Ainda há poder neste lugar para abrir portas. Ainda há poder neste lugar. Diga ao tipo de lepra que está a assolar a tua vida, que há poder na casa de Deus. Ainda há poder. E Naamã então sai, vai até Samaria. Vai ao encontro do profeta. E a Bíblia vai nos dizer que quando Naamã ele chega na casa do profeta, ele espera que fosse recebido com pompas e circunstâncias. Aí vai outra lição que precisamos aprender. Primeiro, não desprezar as coisas pequenas. Segundo, crer que ainda há poder de Deus disponível para a tua vida. Terceiro, entender que o agir de Deus é diferente do nosso agir. Naamã ele chega aí com seus títulos. Eu sou o general do exército. Naamã ele chega aí. Eu sou o homem de confiança do rei. Naamã ele chega aí. Eu sou um homem valoroso. Naamã ele chega achando que os seus méritos humanos influenciam o poder de Deus. E quando ele chega aí, o profeta vai começar a lhe ensinar que não importa quem você é lá fora, aqui Deus é maior. E o versículo 11 vai nos mostrar isso.
Porque o profeta nem o próprio profeta foi ter com Naamã. Mandou o seu moço ir falar para Naamã o que ele devia fazer. E a Bíblia vai dizer, no versículo 11: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Olha, esse é o pensamento de Naamã. Aprenda com Naamã. Certamente ele sairá. Eu sou Naamã. Pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Este é o pensamento de Naamã. Quantos Naamãs nós temos dentro da casa do Senhor, que não conseguem se humilhar perante o Senhor, porque eles acham que aquilo que eles são lá fora, chegam aqui, precisam continuar a ser. Não, aqui só Deus é que manda. Aqui o nosso general é Deus. Aqui o nosso general é o Senhor. Não tem ninguém maior que Deus neste lugar. Não tem nenhuma estrela neste lugar que brilhe mais do que Deus. Naamã, ele precisou aprender que o agir de Deus é diferente do homem. E o agir de Deus, ele vai dizer que perante a honra vai o quê? A humildade. Diante da honra vai o quê? A humildade. Deus precisou trabalhar no coração de Naamã. Naamã, você pode ser o grande homem. E eu talvez esteja aqui a falar com Naamã nessa manhã. Você pode ser um grande homem, mas entenda uma coisa: quando você está na presença de Deus, só Ele merece ser exaltado. Quando você está na presença de Deus, só Ele é merecedor de honra. Quando você está na presença de Deus, só Ele deve ser adorado. Quando você está na presença de Deus, desapareça para que Deus cresça, para que Deus flua, para que a presença de Deus seja real nas nossas vidas. Naamã chegou aí, eu sou Naamã. Eles vão chegar, vão se colocar de pé, como se fosse um soldado, né? Vai se colocar de pé perante mim. Quem é você senão barro? Quem é você? Por que muitas das vezes nós não alcançamos a bênção do Senhor? Porque não somos humildes perante o Senhor. Dentro da casa de Deus, até para adorar a Deus, nós queremos ter. Mas lá fora, aqueles que estão lá fora, de fato gravata, tiram-se no chão. Partem cadeira com fato e gravata. E nós aqui, sabes quem eu sou? Com todo respeito, meu irmão, minha irmã, você não é nada perante Deus. Deus é tudo em nós. E Ele merece receber essa honra. E Naamã, ele, se quisesse ver o milagre acontecer na sua vida, ele precisava entender que naquele momento o importante não era ele receber honra, o importante é ele receber a cura da parte de Deus. Ele precisava ser humilde. E tem gente que está passando por situações, mas não tem humildade de confessar perante Deus. Tem gente que está vivendo situações difíceis, mas chega aqui sempre com aquela cara de que tudo vai bem. Os orgulhosos são abatidos, mas os humildes são exaltados. Naamã olhou e disse: eu pensei comigo mesmo que ele viria se colocar de pé. Por que ele pensou assim? Porque ele sabia quem ele era. Naamã sabia que de onde eu vim, todo mundo me dá honra, todo mundo me respeita, todo mundo se curva perante mim.
Mas perante Deus, nós nos curvamos perante Ele. Ele não se curva perante nós. Nós nos curvamos perante Deus. E Eliseu vai mandar Naamã até o Jordão. Eu gosto desse Deus porque quando Ele dá aula de humildade é forte. Vai mandar Naamã até o Jordão. Meus queridos, Naamã, ele quando faz essa reclamação, ele faz uma reclamação justa, porque na terra em que ele saiu tinha os melhores rios. E ele vai até o Jordão. E segundo a geografia bíblica, a área em que Naamã poderia entrar na água, que tivesse altura para ele poder entrar e encontrar uma água mais ou menos em condições, eram 40 quilômetros de onde ele estava. 40 quilômetros do lugar em que Naamã foi. Quando Deus quer nos humilhar, quando Deus quer nos mostrar que nós somos barros, Ele ensina bem. 40 quilômetros Naamã teve que andar até ao Jordão. E na área em que ele teve de entrar, é uma área em que a água se confundia com lodo. A cor da água e a cor do lodo parecia ser a mesma coisa. E eu entendo que Deus estava mostrando para Naamã: você é isto. Sem o meu espírito, você é isto, lodo. Sem a minha presença, você é isto, lodo. Sem a minha misericórdia, você é isto, lodo. E muitas das vezes, nós não recebemos o que Deus tem para as nossas vidas, porque nós esquecemos que somos lodo. Nós esquecemos que somos lodo. A diferença é o fôlego que nos dá vida. Por isso é que no cemitério, a última palavra que é dita é: do pó vieste e do pó. Não precisa ler Bíblia, todo mundo já sabe. Do pó vieste e do pó você pó. Deus estava a dizer a Naamã, essa posição toda não é nada, você é pó, você é lodo. A diferença é o meu fôlego que está em ti. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. A diferença é que nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A diferença é que nós temos o fôlego de vida. Da mesma forma como nós acordamos hoje, podemos não dormir mais. Da mesma forma como nós dormimos, podemos não acordar. O que nos coloca de pé é a misericórdia de Deus. Nós somos lodo. Entenda, meu irmão, o caminho do milagre é reconhecer quem Ele é e não quem nós somos. O caminho da bênção é exaltar quem Ele é e não quem nós somos. O caminho da restauração é se curvar perante aquele que pode todas as coisas, aquele que tem todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, aquele que tem poder para mudar todas as coisas. Naamã foi até. E eu quando lia isso, eu começava a entender a fé de Naamã. Em nenhum momento aqui Naamã, ele vai expressar que teve fé. Em nenhum momento. Mas você quer ver a fé de Naamã? Primeiro, Naamã voltou a uma terra onde ele ataca quase sempre. A menina que ele tinha era escrava, foi levada da onde? De Israel. Era onde ele tinha de voltar. Só por ter fé. Porque ele podia ter pensado: se eu voltar vão me matar. Se eu volto como soldado para guerrear com essa terra, como é que eu agora vou voltar assim? Número 1. Segundo, Naamã, ele mostra a sua fé, sabendo que na terra dele tem melhores rios. E ele era uma pessoa influente. Mas ele baixa para ir até o Jordão. É fé.
Às vezes fé não é ficar toda hora a gritar, eu tenho fé. Em nome de Jesus, eu tenho fé, isso vai acontecer, mas só está a falar de boca, mostra com ações. Naamã, ele não falou que tem fé, mas ele demonstrou fé. E o último ponto que eu quero trazer aqui, para além de todas essas coisas, Naamã, ele mostrou perseverança. Amados, quem é de cabine daqui? O Lucol até ainda é limpo, né? É limpo, né? Mas tem uns rios aí, bem sujos. E Jordão era um rio sujo. Não pensem vocês que por estar em Israel é uma coisa linda. Não, é um rio sujo. Até hoje, os historiadores dizem que o Jordão continua a ser aquele rio em que a água do lodo, em que o lodo e a água se misturam. Ele só é famoso porque Cristo se batizou lá. E porque está na Terra Santa. Senão é um rio, continua a ser um rio sujo. E a Bíblia vai dizer que Naamã teve de ir até lá 7 vezes. A primeira vez, ele mergulha e sai. Eu sou o chefe do exército. Ele continua a mergulhar, sempre olhando para a sua estatura, porque ele era um grande. Mas a perseverança, meu querido, quantas vezes você parou no meio do caminho? Quantas vezes você desiste das coisas porque você acha que não vai dar certo. Mas se alguém te falou que é assim, se isso veio de Deus, creia que vai dar certo. Naamã, ele seguiu a instrução. E tem muita gente que não segue a instrução, quer fazer da forma dele e depois reclama que as coisas não aconteceram. Se Naamã mergulhasse 5 vezes, seria curado. Qual foi a instrução? Se mergulhasse 6 vezes, seria curado. Qual foi a instrução? Quantas instruções nós temos deixado de lado? E depois nos perguntamos por que as coisas não acontecem na minha vida. Quantas instruções nós temos deixado de lado? E depois nos perguntamos por que as coisas não vão certo na minha vida. Naamã, ele seguiu instruções. Meu querido, minha querida, nós precisamos ser pessoas que seguem instruções. Se você quer ver um aparelho teu trabalhar devidamente, você precisa ler o quê? O manual de... Se você quer fazer algo perfeitamente, você precisa fazer o quê? Ler o manual de instruções. Quem fez o homem? Quem fez o homem? Deus deixou o manual de instrução. O que você tem feito com ele? Com esse manual? O que você tem feito com este manual? A Bíblia vai dizer que Naamã, ao 7º mergulho, quando ele sai, olha quão interessante isto é. A Bíblia vai dizer, e desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de quê? Vocês estão a ler a Bíblia? Tornou como a carne de um recém-nascido. Como é que um guerreiro como Naamã, experimentado nas lutas, vai ter esse tipo de pele? Só pode ser Deus. Tem situações na tua vida que as pessoas vão olhar e vão dizer, só pode ser. Tem ações nas nossas vidas que quando nós cremos, quando nós abrimos nossos corações para Deus trabalhar, as pessoas vão olhar ao nosso redor e vão dizer, só pode ser. Imagina o Naamã quando chegou em casa, se calhar sua esposa olhou e disse, uau, pele fofa.
Porque onde Deus opera, Ele vai além daquilo que é o nosso entendimento. Naamã ele foi porque queria ver a sua lepra curada. Mas Deus, para além de curar a lepra, deu uma nova carne, uma nova pele, porque Ele é aquele que criou as coisas, Ele é aquele que formou o homem, Ele sabe a fórmula para voltar a trazer o homem como Ele fez no princípio. Deus, Ele sabe a fórmula para voltar a trazer a tua vida como Ele fez no princípio. Deus, Ele sabe a fórmula para tirar todas essas situações na tua vida e te manter a tua vida como você era no princípio. Deus, Ele tem a fórmula. Tudo o que Ele precisa é que você se renda aos seus pés. Naamã, ele teve de se render aos pés do Senhor. Naamã, ele teve de se render aos pés do Senhor. E é interessante que Naamã depois vai falar com Elias, com Eliseu, vai dizer: Eliseu, eu sou homem no qual o rei coloca a sua mão. Então quando o rei entrar no templo dele, eu vou ter que ir com ele. Mas desde já, pede já ao Senhor para me perdoar. Em outras palavras, não é mais o meu coração que entra naquele templo pagão, é o meu corpo. Porque onde há o milagre de Deus, há mudança. Onde Deus entra, Ele faz mudança. E Deus, Ele quer fazer mudança na tua vida. Aquilo que você achava normal, que não é normal, Deus quer que você comece a ver como algo que não é normal. Deus quer mudar a tua vida. Como Ele mudou a vida de Naamã, Ele quer mudar a tua vida no dia de hoje. Como Ele trabalhou na vida de Naamã, Ele quer trabalhar na tua vida no dia de hoje. Mas você precisa chegar até Deus. Você precisa se humilhar perante Deus. Você precisa seguir a instrução de Deus para a tua vida. Você precisa colocar Deus no trono da tua vida. Voltar a ser o Senhor da tua vida. E o primeiro passo é reconhecer Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Segundo passo é confessar. Porque não há, Naamã ele teve que se render, Naamã ele teve que se baixar. A Bíblia ela não vai nos dar todos os detalhes, mas para Naamã fazer essa afirmação dizendo que quando eu entrar no templo pagão, já não será mais eu, mas porque tenho de apoiar o rei, é porque ele entregou a sua vida a Cristo. É porque ele reconheceu que só Deus é capaz, só Deus é Senhor, só Deus transforma, só Deus liberta, só Deus dá salvação. E nesta manhã, Deus ele diz para a tua vida: ainda há milagre para a tua vida. Qual é a tua situação? Qual é o teu problema? Pare de fazer como o rei que rasgou as suas vestes e ficou pranteando, reclamando, gritando perante o povo. Não, Deus não quer isso. Deus não quer que você ande reclamando da vida. Deus não quer que você ande falando do que não está certo na tua vida. Ele quer trazer um sentido na tua vida, como Ele trouxe para Naamã. Entrega a tua vida a Cristo. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Nós podemos falar de muitas coisas aqui, mas o fundo de tudo é: deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse no início, Naamã era aquele homem todo poderoso. Mas apesar do seu poder, apesar da sua riqueza, apesar de tudo aquilo que ele poderia apresentar, a Bíblia nos diz que ele era leproso. E da lepra ele não tinha capacidade de fazer alguma coisa.
Talvez você tenha na tua vida algo que você sente que eu não sou capaz. Já lutei muito, já tentei, já me esforcei, mas esta parte aqui não consegue sair na minha vida. Por que você não dá uma oportunidade a Cristo? Por que você não abre o teu coração para Cristo e deixa Cristo resolver este assunto que você não pode resolver? Deixa Cristo tratar desta área da tua vida que você não consegue tratar. O nome você sabe. Para Naamã era lepra. Para ti certamente que você saberá qual é a área. Mas nesta manhã, Cristo está aqui.